Olá, começa agora o Atelier. Neste programa nós vamos conhecer a autora de Lápis, Pincel, Cinzel, Dona Edi Daut. Tudo bom, Dona Edi? Tudo bem. Dona Edi, fala pra gente como a senhora começou então nas artes plásticas. Bem, uma motivação primeira, assim, no tempo que eu fazia ginásio, a professora de francês, Dona Carmen Littke, resolveu fazer uma experiência com os alunos. Eu não sei o que ela cobrou da gente, mas ela trouxe e fez projeção sobre o trabalho de Van Gogh. Eu fiquei maravilhada. Foi a primeira coisa, assim, que para mim me disse alguma coisa de artes. Aí, quando eu estava terminando o curso normal, eu fui fazer a pintura com uma irmã Helenita. Ela já é falecida há anos, ela é ainda do século XIX de nascimento. Só que com ela eu aprendi técnicas. Óleo sobre tela e guache sobre papel, que seria quase uma têmpera, né? Mas assim, não a criar. Ela queria que a gente se inspirasse em modelos e fazia a gente copiar e tal. Eu fiz o curso uma temporada e depois eu comecei a produzir por minha conta, assim, meio sem ter um curso especial. Tem um direcionamento. Isso. Porque eu tinha criança, depois logo casei, tive as duas meninas que são meio juntas, tudo, eu trabalhava 2 turnos, então as coisas ficaram meio assim. Fiz N cursos, assim, com Ledel, Rodolfo Ledel, de desenho, fiz cursos de pintura em Porto Alegre e aí aos poucos fiz um curso no Ateliê Livre de Porto Alegre com Paulo Porcela, que é aquele que tem aqueles painéis contando a história dos jesuítas. Fiz 1 ano com ele, depois 2 anos com a Carmen Vieira. Aí sim eu aprendi a criar, realmente fazer alguma coisa diferente. E como nós somos 2 professores, meu marido também é professor, eu tinha 2 filhas na faculdade. Eu não tinha como entrar naquele momento na faculdade. Aí, quando as minhas filhas se formaram, a minha última filha se formou, no mês que ela fez a formatura dela, eu fiz o vestibular e fui fazer meu curso. Que era uma coisa assim que eu já vinha, eu sabia muita coisa, porque eu tinha feito N cursos, só que os meus conhecimentos eram assim, soltos, sabe? Não havia uma linha de organização neles. Eu tinha muita coisa, eu sabia muita coisa, eu fazia echarpes de seda e voal, eu fazia trabalhos em tela e trabalhos que eram criativos. Comecei com a primeira série, porque eu gosto de fazer em série. Quando eu começo com uma ideia, eu tenho que esgotá-la. Então, a primeira série que eu fiz chamava-se Universos. E sempre havia alguma coisa de céu e movimentos dentro desse trabalho. Eu expus em vários locais, eu vendi e assim se seguiram várias séries. Depois eu fiz uma série que partiu desta, com panos colados sobre as telas, formando coisas. Com uma tela dessas, com panos colados, eu consegui, eu tirei, o Carlos Galo, que tinha a Galeria Gestual em São Leopoldo, organizou para a revista Rua Grande, no dia dos destaques do ano, uma exposição com os artistas leopoldenses. E ele me chamou. E o povo, o público que estava no local, votou no trabalho que gostava mais. E eu acabei ganhando o destaque porque o público escolheu o meu trabalho dessa série em que esses panos formavam. Eu botei uma borboleta imensa formada com panos
e ficou uma coisa muito original, diferente, sabe? Mas assim, a partir de uma série eu fui entrando em outras e depois fiz uma Frutas em Interferências, em que a fruta para mim representava o ser vivo, o que era vivo, e a interferência, eu fazia a fruta, por exemplo, uma maçã com uma agulha bem grande fincada, ou então uma casca de laranja com um cadeado, umas coisas assim. E eu gosto de espaço, tu pode ver que eu tenho poucos quadros pequenos, que para mim eu me sinto presa quando o quadro é pequeno. Daí essa série foi bem interessante. E isso enquanto a senhora estava estudando? Não, esses foram trabalhos anteriores. Quando eu fiz 3 anos em Porto Alegre no ateliê, né? Que também foi assim muito bom. Eu fiz com modelo vivo, eu fiz com tudo que tinha direito, né? Lá em Porto Alegre, professores ótimos, que nem o Paulo Porcela e a Carmen Vieira. E aí, quando entrei para a faculdade, eu comecei a trabalhar as conchas, que vocês podem ver que aqui e aqui atrás de mim, até ali na Nossa Senhora, é tudo trabalho de conchas. Eu trabalhei 6 a 7 anos com conchas, porque a concha me motivou muito. Isso começou da seguinte forma. Durante uma aula com a Lourdes Blaut, que trabalha lá na Fevalha, diretora, até eu acho, não sei se ainda é, ela fez com os alunos, ela botou muitos objetos sobre uma mesa e cada um escolhia um objeto. Aí ela mandou a gente sentar, nós sentamos no chão na época, e era para fechar os olhos e sentir esse objeto. Eu peguei uma concha bivalva, daquelas que abrem assim, tinha umas cracas em cima. Só que naquele momento que eu entrei em meditação, houve uma coisa muito interessante, porque parece que eu entrei, foi uma coisa muito estranha, assim, parece que eu me projetei ou eu voltei e revi o útero da minha mãe, sabe? Foi uma coisa muito estranha. Daí, quando terminou a meditação, era para nós fazermos um trabalho com aquele objeto, mas antes do trabalho, eu fiz um poema com ele, porque eu também escrevo poemas, aquela série dos universos, cada um vem acompanhado de um poema, com uma significação. E aí, eu fiquei muito entusiasmada com as conchas. Eu comecei com essas que, posso botar, né? Aqui, como esta e esta, que eu trabalhei interno, externo, escondido, manifesto, mostrando ou escondendo coisas, que nem essa tela aqui atrás, eu trabalhei ela em 2 camadas. Primeiro, uma camada de tinta e depois, dessa camada de tinta, eu deixei secar. E aí eu fui em cima com outra camada de tinta, deixando assim, ó, o que eu queria que aparecesse, eu deixava, e o que eu queria esconder, estava escondido pela segunda camada, entrando nessa coisa assim, ó, do interno e externo, do escondido manifesto, sabe? E fiz o meu projeto de graduação, na época, foi em cima das conchas. Eu trabalhei 6 anos com elas. Só que daí chegou um momento que elas começaram a ficar muito semelhantes. Aí eu fui procurar fazer de outra forma, estilizá-las, como aqui, essas são conchas estilizadas. Depois eu fracionei elas aqui, né? Mas assim, ó, trabalhei muito, muito, muito. Conchas com cracas, conchas sem cracas, conchas mais pro lado amarelo, porque primeiro eu trabalhei uma série de azuis, a série de azuis foi maior, eu trabalhei elas também
em xilogravura, também as conchas, quer dizer, eu esgotei. Como a senhora comentou antes, né? Esgotou a ideia. Esgotei a ideia. Aí no momento que essa ideia assim ficou meio esgotada. Mas essa ideia, desculpe interromper, mas essa ideia foi bastante fértil, porque foram... Foi a que mais me chama. Primeiro, porque a concha ela é um movimento e ela é orgânica. É um movimento orgânico. Eu não gosto de trabalhar coisas retas, quadradas. Para mim tem que ter linhas orgânicas, né? Aí... As simetrias, então, nem pensar. Não. E isso que eu comecei e fiz 3 anos de arquitetura antes disso. Mas eu vi que não era a minha praia, sabe? Aí eu comecei uma série chamada Internas Paisagens. Porque, para mim, eu acho que o artista tem que trazer na sua tela alguma coisa de si mesmo. De uma forma não assim, ó, eu estou me pintando aqui, mas as coisas que te digam alguma coisa. Que pelo menos para mim tem que dizer, não para quem olha. Tem que pulsar. Isso. Aí eu fiz Internas Paisagens. Essas Internas Paisagens eu vendi quase todas, porque elas eram muito bonitas. Mas... desculpe... Não, por favor. A senhora comentando, assim, a senhora parece tão... antes estávamos comentando, a senhora disse que aprecia muito o silêncio, né? O canto dos passarinhos, mas a senhora se expõe bastante, então, na arte, né? Porque as conchas vieram de uma meditação que a senhora foi remetida ao útero da sua mãe, né? E internas paisagens, né? Quer dizer, mostrando o seu eu interior. Então a senhora se expõe bastante, de uma maneira, da forma como eu estou vendo, de uma maneira silenciosa, uma maneira mais tímida, mas se mostra bastante, então, para o público. Sempre, porque depois eu tinha feito, eu fiz Internas Paisagens e depois fiz portais. Eu só tenho um aqui, que está lá em cima do armário, ó. Eu fiz portais, são passagens na vida, sabe? Eu também vendi quase todos porque eles são muito suaves, as cores. Esse até é bem colorido, mas como as cores eu fiz mais azulados, mais suaves, e todos eles trazem uma mensagem daquelas passagens que tem na tua vida, até porque são ciclos, não é? Até as próprias séries também fecham ciclos, né? Então isso é uma coisa, para mim, eu tenho que buscar alguma coisa que está escondido e manifestar. São mais ou menos por aí. Sim. A linha de trabalho. A senhora comentou no início que a senhora descobriu a arte, de certa forma, com Van Gogh. Quais são outras referências que lhe inspiram, além do Van Gogh? Eu gosto muito do Turner, que escreve Turner, né? Adoro porque ele foi assim muito precursor do abstracionismo. Quando Kandinsky, gosto do trabalho do Kandinsky, amo os escritos do Kandinsky, mas assim, ó, o Turner, ele veio lá muito na fase do romantismo, depois do neoclássico, na fase do romantismo, e ele trouxe, ele fazia aquele barco que estava engolido no meio da tempestade. Ele fazia uma paisagem que ela estava escondida de uma certa forma, e isso me agrada demais no trabalho dele. Há um filme sobre a vida dele que mostra que ele não foi compreendido muito no final ali da vida dele, quando ele começou os trabalhos abstratos, né? Os salões não receberam muito bem. Aliás, quase todos os artistas que se projetaram foram primeiro porque as pessoas têm dificuldade de aceitar a mudança. Então, estávamos falando no Turner, né? E a senhora comentou que então, a maioria dos gênios são incompreendidos porque
inovam, né? Trazem Sim. um novo e as pessoas têm essa dificuldade de aceitar. E quais outros, além do Turner e do próprio Van Gogh, Dona Edir, a senhora tem alguma outra referência? Para o meu trabalho? O seu trabalho, da sua formação, digamos. Olha, sua paixão pela arte. Eu gosto muito do Klimt. Tem aquele famoso beijo, né, do Klimt. O Klimt tem uma inspiração, o Van Gogh também teve porque na época do Van Gogh e do Klimt, eles são mais ou menos na mesma época, é que foi descoberta a arte japonesa, a arte oriental, de uma certa forma. O Ocidente se deu conta da arte, então ambos têm um pouco de influência. E no ateliê aqui, Dona Edir, a senhora recebe muitos alunos? Como é que... Eu construí esse espaço há 29 anos já. Porque eu comecei dando aula dentro de casa porque me pediram. E eu tive muitas alunas, de eu dar aula todos os dias da semana e até em sábados. E agora, em 2015, 2014, meu marido ficou bem doente. E eu fiquei assim, eu perdi porque eu tive que dispensar minhas alunas. Porque a Cristina trabalhou aqui comigo muitos anos, mas a Cristina sempre trabalhou, nós fizemos assim a separação, ela trabalhava com as crianças e eu com os adultos. Sim, Dona Edir, e de onde surgiu, né? E fale um pouco mais sobre esse trabalho de pesquisa, onde surgiu a vontade e esse trabalho de pesquisa que a senhora fez, que gerou o livro, né? Lápis, Pincel e Cinzel. Olha, esse livro aqui tem uma pesquisa de 5 anos. É 5 anos de pesquisa. Assim, quando eu fui convidada pelo pessoal do Museu Histórico de São Leopoldo, tinha um curso pelos caminhos da Rua Grande, histórias do século, pelos caminhos da Rua Grande, republicana seria, no século XX seria. E muitos professores, foram 18 professores, se eu não estou enganada. O curso era em sábados, um professor dava o sábado de manhã e outro professor o sábado de tarde. Cada sábado eram 2 professores diferentes, a gente foi atingindo várias áreas de conhecimento. E eu fui convidada para falar sobre arte em São Leopoldo. Até foi o Dr. José Carlos Eggers, que era presidente do Museu Histórico. Aí, no momento, o curso virou um livro, que não é este, virou um livro com o mesmo nome. E cada professor ganhou, acho que eram 12 ou 14 páginas, para trabalhar o que tinha falado durante uma tarde ou uma manhã. Bem, aí no dia do lançamento desse livro, o Dr. José Eggers disse para mim: nós não temos nada registrado sobre arte em São Leopoldo. Não existe uma palavra aqui no museu que fale de arte em São Leopoldo. Tu tens condições, por que tu não escreves alguma coisa? E eu tinha feito uma baita de uma pesquisa, porque eu fiz um recorte dos últimos 25 anos do século XX, né? Na palestra. Eu não fui para trás, porque tinha que pesquisar muito, e eu fui convidada, eu tinha um prazo para apresentar isso. Então eu fiz um recorte de 25 anos. Aí ele me falou isso e eu disse: mas isso é uma coisa, eu não sei se eu estou preparada para isso, para escrever e tal. Mas sabe quando a ideia vem e fica, né, assombrando? A semente foi plantada. E eu comecei a pesquisar, e eu pesquisei, como eu
eu tenho descendência italiana, de origem, esperafico italiano, eu sou de casa. Eu tinha curso de italiano, mas eu não tinha nada, não entendo nada de alemão. Então, eu fui para trás até onde os jornais me permitiram. Quando vem o Deutsche Post, que o jornal, acho que é isso que se diz, não sei, eu não tinha como ver o que estava se passando em artes anteriormente. Mas eu levantei desde 1935, por aí, os jornais todos, eu olhei todos os jornais. Inclusive o VS, eu olhei da fundação até, porque eu me propus a fazer até o ano 2000, até dezembro de 1999. Eu olhei todos os jornais, eu folhei eles todos. E aí o método era assim, fotografa, não lê. Era arte, fotografa e não lê. Eu chegava em casa e fazia uma triagem. Jogava no computador, ia ler todos os artigos. Eu tenho um banco de dados imenso. Então, qual o período que compreende o seu livro? De 50 a 2000. Se bem que eu me reporto até os primeiros os artistas alemães que vieram para o Rio Grande do Sul, os vários artistas que vieram, e tem obras aqui em São Leopoldo. No Cristo Rei, lá em cima, que agora é Cicrei, porque não é mais um seminário, ele é um centro de espiritualidade, Cristo Rei. Lá tem esculpidas dentro da capela, que é imensa, tem esculpidas por um artista alemão. Aquele Cristo em cima do Cristo Rei é feito por um outro artista alemão que veio para o Brasil antes da Primeira Guerra Mundial. E aí eu vou trazendo esse Ernest Zeuner, que é aquela paisagem que saiu em tudo que é lugar da chegada dos imigrantes. Só que ele veio em 1922, ele pegou o centenário, em 1924, ele pegou o centenário da imigração. Aquilo é uma imagem que ele criou, né? E assim eu fui trazendo os alemães, o Pedro Weingärtner e outros, o Lutzenberg, que é o pai daquele que foi ecologista, Lutzenberg. Então, esses são anteriores, né? E depois, sim, então eu pego a partir de 50 até dezembro de 1999, tudo que aconteceu em arte, exposições, os artistas destacados em cada década, eu trabalho por década, e o livro foi bem aceito. Mas a senhora tomou gosto pela pesquisa, porque sim, a senhora está fazendo também agora sobre vitrais, né? É. Na verdade, foi um trabalho muito longo. Os vitrais eu já estou uns 2 anos trabalhando. Porque as coisas assim, às vezes tem períodos que tu não tem tanto tempo, outros que tu corre atrás e tu não consegue resolver as questões que te aparecem. Então, mas agora ele está assim, já tudo foi fotografado, só que agora falta editar aquelas imagens, porque os vitrais, a maioria, são compridos, pelo menos das igrejas, né? Daí, se tu tira uma foto, ele fica assim, né? Quando tu tira, tu tem que depois trabalhar no Photoshop para ele ficar e recortar em cima, tal, porque a maioria tem formas ogivais. Estou te dando um. Ah, obrigada. Tá. E aí, mas enfim, eu gostei de fazer a pesquisa. Acho que aprendi muito sobre São Leopoldo de uma maneira geral, e agora com esse outro trabalho eu estou aprendendo mais ainda sobre São Leopoldo. Porque como eu levanto a história, por exemplo, eu trabalhei um exemplo, a Capela de São José, que tem vitralista alemão, maravilhosos os vitrais. Mas eu contei a história do colégio desde a chegada das irmãs que ficaram numa casa lá onde é a Unicinos agora, antiga, né, até
fazer até o momento agora. Então, a história de todas as mudanças dentro da coisa vão estar junto com a história dos vitrais. Pelo menos estou tentando fazer. Falta coisas ainda. Entendi. Fala pra gente, então, temos uma pergunta tradicional no programa. Sim. Que é arte para a senhora? Bom, a arte pode se manifestar de muitas maneiras, né? Às vezes, de formas, desde uma coisa mínima, pode ser arte, até uma grande cidade pode ser considerada um patrimônio artístico, né? Mas a arte é uma expressão interna do ser humano, que vem... não tem o artista que não deu um pouco de si, não mostrou a si mesmo através... Mesmo os contemporâneos, como Joseph Beuys, que é muito diferente, mas ele mostrou, os trabalhos dele eram com feltro e cera, porque ele sofreu na Segunda Guerra Mundial e foi socorrido por uma tribo que enrolou ele e usou esses elementos. Então, a arte ela vem quando tu consegue mostrar a ti mesmo através de uma outra forma. Tu te expõe de uma outra forma. Tu que estás fazendo psicologia, tu me disseste, eu acho que a arte, se tu fores analisar o que um artista fez na sua coletânea, tu consegues quase que analisar o artista. Porque não tem como tu criar uma coisa, criar mesmo, sem que tu te mostre através da tua criação. E assim como o músico ele vai se mostrar, a arte é a música, a arte é a dança, a arte não é só pintura, né? Tu te mostra através daquilo que tu tá tirando de dentro de ti, porque se tu tá criando, tu não tá copiando, tu pode ter técnicas, isso é outra coisa, tu ter a técnica. Eu agora não trabalho mais com óleo, isso tudo é acrílico, né? Claro, eventualmente tu faz um trabalho como esse aqui. Esse trabalho aqui eu fiz para o lançamento do livro, porque eu falava em São Leopoldo, eu fiz os 3 que estão nos cavaletes, que são grandes, eu fiz os 3 de São Leopoldo, porque eu queria colocar no dia do lançamento do livro, porque eles se reportavam a São Leopoldo. Aquelas são as torres da Igreja Católica e da Igreja Evangélica, né? Então, eu fiz... Claro que aqui existe a criação junto, mas não é uma criação única, não é só criação, uma coisa só. Sim. Né? Que tu te reporta. Eu acho que é por aí. O artista puxa aquela coisa de dentro de si próprio, né? A arte desnuda, então? Em parte. A gente se sente... porque a gente ouve comentários, às vezes, quando faz uma exposição, né? Ah, mas é isso, aquilo, não sei o quê. E, às vezes, não tem nada a ver com aquilo que o artista expressou. A pessoa, cada um que vê a obra, ele a vê de uma forma diferente, ele a vê com as suas próprias vivências.